Bom dia, turma. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 8. E o capítulo 8 ele fala o quê? Sobre triângulos e retângulos. O triângulo e retângulo ele teve suas propriedades estudadas por um filósofo bem famoso, o chamado Pitágoras. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o Teorema de Pitágoras. E nesse capítulo a gente vai aprender a utilizá-lo. O Pitágoras, né, ele observou algumas propriedades interessantes e aqui temos a história dele sobre o seu nascimento e tudo, e a relação Tales de Mileto. Não vou me aprofundar aqui na história porque não é o foco, mas vocês podem olhar aqui. Ele nasceu 50 anos depois do nascimento de Tales de Mileto, que foi outro matemático muito importante da época. E esse Tales de Mileto ele fez várias aplicações, né, utilizando matemática. Ele é bem conhecido. E o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um teorema onde utiliza as propriedades de um triângulo retângulo, fazendo com que você encontre as medidas que vocês estão interessados em encontrar. E os elementos de um triângulo retângulo. A gente já viu, né, que um triângulo ABC é denominado triângulo retângulo, em que quando o ângulo reto tem vértice A, ou seja, o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é nada mais do que se eu pegar um polígono e eu tiver um ângulo reto, como por exemplo nessa figura que vocês estão vendo, ou nós temos um triângulo retângulo. Ou seja, um triângulo retângulo é formado por três vértices, onde um dos vértices ele forma um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. E os outros lados eles são chamados de catetos, né? O cateto oposto, o cateto adjacente. Isso vai ficar mais explícito para frente. E a hipotenusa, que ela fica oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus, que nesse caso aqui dessa imagem é o ângulo A. Então nós temos o cateto adjacente B e o cateto oposto, que é o que está formado pelo lado AC. Esse é o triângulo retângulo, que através, se você tem uma imagem desse tipo, tanto no plano cartesiano ou algum objeto, vocês conseguem utilizar essa relação de Pitágoras para encontrar as medidas. Observe o triângulo retângulo ABC da figura abaixo. Os triângulos HBA e HAC são triângulos retângulos em H. Ou seja, o que ele fez aqui é traçar uma linha tracejada entre um ponto que ele chamou de H até um ponto A, que é essa linha vermelha. Essa linha vermelha, quando ele tracejou, ela criou outro triângulo retângulo. Vocês podem ver que ele também forma um ângulo de 90 graus. Então, dentro desse triângulo retângulo, nós temos outro triângulo retângulo com ângulo de 90 graus, que é o triângulo formado por HCA. E nesse triângulo, nós destacamos as medidas, né? A da hipotenusa BC, ou seja, nós temos o Azinho aqui, que ele é a hipotenusa do triângulo retângulo BC. E C, que é o cateto, o C que é o do cateto AB, oposto ao ângulo C, como vocês estão vendo nessa setinha que eu coloquei. E o cateto B, que é o cateto formado pelo lado AC, ele é oposto ao ângulo B. E nós temos a altura, né? A altura HA, que é relativa à hipotenusa. Essas são as referências que vocês vão ter que utilizar para resolver encontrar as medidas de um triângulo retângulo. Você tem que ter ideia quem é a altura, quem são os catetos. Isso vocês têm que estudar para entender. Então, utilizando essas relações para encontrar a altura, eu quero encontrar a altura de um triângulo retângulo. Então, eu utilizo essa relação, que a altura é igual à distância de A até H. Se eu quero encontrar o lado B, Bzinho pequeno, então eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, que eu vou explicar mais para frente, e vocês vão encontrar as medidas. Isso vai facilitar bem os cálculos. Em relação aos ângulos, sabemos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Assim, nos triângulos retângulos, a soma das medidas dos dois ângulos agudos de cada triângulo é 90, ou seja, eles são complementares. Isso quer dizer o quê? Nós sabemos que se eu somar os ângulos internos de dentro de um triângulo, a soma final tem que dar 180. Se eu somar esses ângulos, tem que dar 80 graus. Mas como nós temos um ângulo reto, que é o do ponto A do vértice A, ele forma um ângulo de 90 graus, então os outros dois tem que dar uma soma que dê, quando eu combinar com 90 graus somar, tem que dar 180. Por isso eles são ângulos complementares. Ou seja, se eu tenho um ângulo de 90, os outros dois ângulos têm que ser
45, né? Porque 90 mais 90, 180. Então o ângulo formado pelo vértice B é 45 e do ângulo C é 45. E aqui nós temos as medidas. Vamos provar aqui que esses ângulos são complementares. Isso quer dizer, se eu pegar um número m, por exemplo, esse m é uma constante, eu posso dizer 1, 2, 3, 4. Ela é só para dizer a relação entre o A e o B, o ângulo B, o tamanho. Se eu aumento um lado, vai aumentar no outro, por exemplo. M vai ser um valor que eu posso dar. Então, se eu pegar esse M vezes um ângulo A1 mais o mesmo valor M e multiplicar pelo ângulo B, que é igual a 90 graus, que eu estou dizendo que são complementares, então se eu somar esses dois ângulos, tem que dar 90 graus. O mesmo vale para se eu pegar o ângulo B e somar mais o ângulo C, vai dar 90 graus. Isso quer dizer que eu tenho um sistema de equações aqui, né? Então, se eu somar a equação de cima com a equação de baixo, nós vamos ter que MA1 mais MAB, que é o ângulo B, é igual ao o ângulo da equação de baixo, né? MB mais MC. Então, a gente tem aqui uma igualdade em equações, né? Temos que MB de um lado e MB do outro lado. Se eu passar por exemplo, o MB do lado esquerdo para o lado direito, vai dar zero, né? MB menos MB é igual a zero. Então, vai resultar em quê? Que MA1 vai ser igual a MC. Então, eu estou dizendo que o ângulo A é igual ao ângulo C, por exemplo. O mesmo vale para o sistema de equação de baixo. O mesmo princípio que eu utilizei, vai cancelar o ângulo C com o ângulo C. E vai dizer no final que B é igual a 2, que é aproximadamente igual a B. Só para esses cálculos é só para dizer que os ângulos são complementares. Então, vocês podem confiar que a soma de dois ângulos complementares nesse requisito para um triângulo retângulo vai ter que dar 90 graus. Temos aqui alguns exemplos que eu quero que vocês façam. Enunciando o teorema de Pitágoras. Considerando como unidade de medida a área de cada quadrado da figura ao lado, notamos que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Ou seja, se eu somar todos os... por exemplo, pegar o triângulo... Considerando como unidade de medida a área de cada quadradinho da figura ao lado, notamos que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Ou seja, se eu pegar a área do quadrado amarelo, que é o maior, e somar com a área dos outros dois, nós vamos ter 25, que é a soma. Por isso é isso aqui, ó, que notamos que a área do quadrado maior é igual à soma das áreas dos quadrados menores. Ou seja, o quadrado maior ele tem 25 quadrados pequenos. Mas se eu somar com os quadrados pequenos do verde e do roxo, essa soma vai dar igual a 25. Por isso que nós temos o Pitágoras aqui, o seguinte, que 25 vai ser igual a 9, né? A soma da área do verde, mais 16, que é a área do roxo. Então, eu tenho um exemplo aqui de teorema de Pitágoras. Se eu pudesse girar esse sistema aqui de quadrados, que é um experimento de Pitágoras que é bem famoso, você pode olhar na internet, e colocar água ao invés de esses quadrados, nunca ia derramar. Ou seja, se o quadrado amarelo enchesse de água e eu girasse, a água ia ser distribuída entre o verde e o roxo, e assim girando, nunca ia derramar. Ou seja, a área ia ficar sempre se conservando, nunca ia passar de 25. E como 25 é igual a 5 ao quadrado, né? Se eu levar 5 ao quadrado, tem 25. E 9 é igual a 3 ao quadrado. E 16 a 4 ao quadrado, que é a área dos termos aqui, dos polígonos que a gente tem, verde, roxo e amarelo. Então podemos escrever essa igualdade da seguinte maneira, né? Que 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. É outra forma de escrever 25 é igual a 9 mais 16. 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Repare que 5, 3 e 4 são medidas dos dois lados dos quadrados da figura e, consequentemente, a medida dos respectivos lados do triângulo retângulo. Então, se vocês contar aqui, vocês vão ter 3 de um lado, no verde, e 3 no outro, né, que são os lados. Então, no maior, você vai ter 5 quadradozinho no retângulo maior.
Você vai ter 5 de cada lado, cada retângulo. Cada lado vai ter 5 quadrados e no roxo você vai ter 4 quadrados dos lados. Isso só está dizendo que é o tamanho dos lados. Que se você multiplicar, né, você sabe que um quadrado é igual aos lados ao quadrado. Então, e também para um retângulo, né, que é a base vezes a altura, é basta você multiplicar a base vezes a altura. No caso aqui nós temos 4 quadrados, um amarelo, um verde, um roxo. E se eu levar os lados ao quadrado, nós vamos ter um triângulo. E se eu levar os lados ao quadrado, nós vamos ter a área. A relação entre os quadrados das medidas dos lados desse triângulo retângulo é válida para todos os triângulos retângulo e é conhecida como Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, se eu elevar ao quadrado da hipotenusa, que nesse caso aqui é o 25, no caso seria o 5, né? Que 5 ao quadrado é 25, a hipotenusa é 25. Se eu levar o termo ao quadrado da hipotenusa, que é 5 ao quadrado, mais a soma dos lados, que são os catetos ao quadrado, nós vamos ter uma igualdade. Por isso que ele diz o seguinte, que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Essa relação vai ficar explícita aqui embaixo. Demonstrando o Teorema de Pitágoras. Existem mais de 300 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Vamos apresentar uma que só faz uso de equivalência de áreas. Considerando o triângulo retângulo, construímos quadrados sobre a hipotenusa de medida A e sobre os catetos de medidas B e C, como mostrado na figura 1. Nas figuras 2 e 3, construímos os quadrados de lados que medem B mais C. Como o enunciado acabou de dizer, aqui são formas de se fazer um triângulo retângulo. Vocês observam que ele montou na figura 1 um triângulo bem no centro, fazendo com que a hipotenusa, nesse caso que é A, se você montar um quadrado em cima da hipotenusa A, que é o verde maior, e um quadrado menor, o azul, que está no cateto C, e um outro quadrado menor, que está no cateto B. Esses lados, esses quadrados, né, que é o verde, é formado pelo A ao quadrado, né? Ou seja, se eu levar A ao quadrado, eu tenho a área do verde, o B ao quadrado dá a área do rosa, e o C ao quadrado dá a área do C, que é o azul. Então, nós temos um triângulo retângulo, formado por 3 quadrados. É uma forma de se fazer um triângulo retângulo. E na figura 2, nós temos 4 triângulos retângulos, onde temos um quadrado bem no meio, um quadrado verde, ou seja, ele montou 4 triângulos retângulos apenas utilizando 2 quadrados, um amarelo maior e um verde no centro. E observe que o lado do quadrado maior, ele tem os lados dele é a soma de C mais B, entendeu? Ou B mais C. Então, se eu levar B mais C ao quadrado, eu tenho a área do triângulo amarelo. Se eu levar C mais B ao quadrado, eu tenho a área do amarelo. E se eu levar A ao quadrado, eu tenho a área do quadrado verde. E na figura C, nós temos outra forma de se fazer um triângulo retângulo, né? Que utilizou quadrados e retângulos para se formar um triângulo retângulo. E aqui embaixo nós temos a equação que vai te dizer como utilizar o Teorema de Pitágoras. Lá em cima nós vemos que a hipotenusa é A, né, ao quadrado, é a hipotenusa, que é igual ao B ao quadrado, que é um cateto, mais a soma do outro cateto ao quadrado. Isso quer dizer que se eu pegar a hipotenusa A elevar ao quadrado e somar com o quadrado dos catetos, que é B ao quadrado mais C ao quadrado, nós vamos ter um valor da hipotenusa. Ou, se, por exemplo, eu quero encontrar C, então eu pego o B ao quadrado e passo para o lado que está perto do A ao quadrado, e ficaria A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual a C. Aí eu tiraria a raiz e encontraria o valor de C, o lado C. E assim dá para encontrar o A, e o B e o C. Se eu tiver os outros dois lados, se eu tiver as outras duas variáveis, eu posso encontrar a que eu quero. Por exemplo, eu quero encontrar A, eu preciso de B e C. Eu quero encontrar C, eu preciso de A e B. Eu quero encontrar o B, eu preciso de A e C. Então, pelo menos um dos
pelo menos dois dos termos você tem que ter para utilizar o Teorema de Pitágoras. Observa aqui um exemplo, por exemplo. Nós temos que encontrar o valor de x, né? Que é a hipotenusa. A hipotenusa é o que está oposto ao ângulo reto, lá embaixo, o azulzinho, que é 90 graus. Então nós temos os dois catetos. Isso quer dizer que se eu levar x ao quadrado e somar com 4,8 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado, nós vamos ter 36. E se eu tirar a raiz de 36, vai dar mais ou menos 6. Que a raiz quadrada, então, tem que ter duas raízes. Se fosse raiz cúbica, eu teria que ter 3 raízes. Mas como é quadrado, duas raízes. Que é 6 positivo ou menos 6 negativo. Se eu substituir esse 6 no x ao quadrado, nós vamos ter uma relação, né? A da 36 é igual a 36, então tá certo. Outros exemplos que eu quero que vocês façam também para treinar e entregar para a professora. Aplicação do Teorema de Pitágoras. Relacionando as medidas da diagonal e do lado de um quadrado. Observa aqui que nós temos um quadrado formado pelo A, B, C e D. E se eu traçar já uma linha na diagonal que passa entre A e o vértice C, nós vamos ter dois triângulos retângulos. Um formado pelo o vértice A, D, C e B. E o outro por A, D e C. E D, né? Que está dividindo a diagonal. Então, se eu quero encontrar a diagonal, que nesse caso seria a hipotenusa, é só ter a distância de AB mais a distância de BC. Ou seja, se eu levar AC ao quadrado, vai ser igual a BC ao quadrado mais AB ao quadrado. Então, nós vamos ter o quê? Que D ao quadrado vai ser nada mais que levar L ao quadrado. Por que L? Porque L é o tamanho dos lados, né? E os catetos nós sabemos que é o lado, tamanho do lado, e nesse caso ele está dizendo que o tamanho do lado AB é L, e ele é um quadrado, então se ele é um quadrado, em todos os lados tem que ter o mesmo valor. Então se eu tenho um lado de um lado é L, então dos outros lados vai ser L, dos quatro lados. Então D ao quadrado vai ser nada mais que a soma de L ao quadrado mais L ao quadrado, que vai dar 2L ao quadrado. E se eu tirar a raiz de D, vamos ter que L vai ser igual a raiz de 2. Porque o 2 vai cancelar com a raiz, né? Todo termo ao quadrado dentro de uma raiz cancela a raiz e sai o termo que restou para fora. Ou seja, vai ficar, se L que estava ao quadrado, ele vai para fora da raiz. Vai ficar só 2, porque não tinha nenhum um valor ao quadrado dentro dele. Se fosse um 4, saia todo mundo. Mas como é 2, a raiz de 2 não existe, então a raiz de 2 tem que ser o número mesmo, bruto. Utilizando na calculadora, que vai dar um valor. Ele não vai sair um número certozinho. Entendeu? Como por exemplo, a raiz de 4 é 2. Portanto, com a expressão D, temos que a diagonal que a gente tracejou, o tamanho dela, aqui nesse caso a diagonal vai ser a hipotenusa. É possível calcular a diagonal de um quadrado quando se conhece a medida do seu lado e vice-versa, né? E aqui mais alguns exemplos para vocês fazerem. Relacionando as medidas da altura e do lado de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo onde temos os ângulos iguais. Por exemplo, eu tenho que o ângulo B ele é igual ao ângulo A, que é igual ao ângulo C. E nós sabemos que a soma desses ângulos tem que dar 180. Então, um triângulo equilátero nada mais é do que um triângulo onde os ângulos têm 60 graus. Por exemplo, 60 graus no ângulo B e 60 graus no ângulo C, mais 60 graus no ângulo o A, né? Então, 60 mais 60, 120. Mais 60, 180. Então, um triângulo equilátero nada mais é do que um triângulo formado por onde seus ângulos são 60 graus, os ângulos internos. Então, se eu tracejar uma linha que passa bem no ponto A, que é o pico maior, né? No caso aqui seria a altura H, nós vamos ter um triângulo retângulo. Como lá em cima, naqueles exemplos, tem diferentes tipos de formas de se criar um triângulo retângulo. Em um desses casos, tracejar uma linha que seja a altura, né? Então, a distância de Azão até Hzão, vai ser o H' pequeno, que é a altura. E a distância de H maiúsculo
E até C maiúsculo vai ser igual a L sobre 2, né? Por que L sobre 2, professor? Olha, vocês observam que a distância de A até C é L. Ele botou até o Lzinho entre A e C. Isso quer dizer que se a metade de L tem que dividir por 2, né? Então, se L é o comprimento todinho e a altura está bem na metade do triângulo, o vértice A, lá em cima, se vocês observarem que a linha tracejada ela divide o triângulo retângulo em dois triângulos. Então, a metade de um triângulo é dividir por 2. Se eu tenho algo que eu quero dividir entre duas pessoas, então é dividir por 2. Tá óbvio, né? Então, L dividido por 2 vai ser a distância entre H maiúsculo até C maiúsculo, que vai ser um dos catetos. E o outro cateto, professor, vai ser qual? Vai ser a distância de H maiúsculo até A. E a hipotenusa vai ser o L. O Lzinho. Então, se eu levar esses catetos, né, ao quadrado, como já expliquei aqui no caso, um cateto vai ser H maiúsculo vezes A maiúsculo ao quadrado, mais H maiúsculo vezes C maiúsculo ao quadrado, que vai ser igual a distância de AC. AC ao quadrado, que é essa hipotenusa. E aqui é só isolar o H. Aí nós vamos ter que o H minúsculo vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Por que H maiúsculo e vezes A maiúsculo, ou A maiúsculo vezes H maiúsculo é igual a H ao quadrado? Porque a distância de H até A maiúsculo é igual a Hzinho pequeno ao quadrado. E a distância de H maiúsculo C é igual a L sobre 2, como já dissemos, que é os catetos. E aqui é só isolar. Isolar o H que a gente quer encontrar. Sempre que eu quero encontrar um valor, por exemplo, na prova, encontre A, encontre C, até para a vida, se vocês levarem, quiser fazer engenheiro, alguma coisa assim, se eu quero encontrar o valor de alguma coisa, ele vai ficar sempre de um lado da igualdade sozinho. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês conseguirem encontrar a resposta. Entendeu? O que é isolar? É deixar ele longe. Por exemplo, nós temos um sinal de igualdade para dividir dois lados. Então, tanto faz o lado que você vai querer deixar ele. Você que escolhe. Se você conseguir isolar aquele termo sozinho e no final resolver toda a matemática e encontrar um valor, então você encontrou a resposta do valor que você quer encontrar. Nesse caso é H. Observa que H está sozinho de lado. E o que restou do outro lado? L ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 4. Não dá para fazer mais nada aqui. Dá até daria. Pode deixar mais bonita a resposta. Fazer MMC. Mas o livro preferiu deixar assim. Aí ele fez aqui do lado. O MMC. Que no caso é só pegar L ao quadrado está dividido por 1 menos o valor de baixo, né, que está dividindo L ao quadrado. Que aqui é 4. Aí no caso o MC seria 1,4. Aí você tiraria o MC, que no caso daria embaixo, daria só 4 maiúsculo. Só o 4 maior mesmo. Daí é 4. Aí você dividiria 4 por 1 e multiplicaria pelo de cima. Aí mesma coisa com o outro termo. Aí restaria 3L ao quadrado dividido por 4. Só tirar MMC. Não dá problema aqui. E a fórmula para H é L a raiz de 3 dividido por 2. Permite calcular a medida da altura do triângulo retângulo. Equilátero, né? Nesse caso é um equilátero que a gente quer encontrar o tamanho da altura. Temos aqui mais alguns exemplos que é só aplicação para encontrar a altura de outro triângulo equilátero. Vocês podem só substituir o valor. É a mesma equação, o mesmo método de utilizar para resolver isso daqui. A diferença aqui, ele deu os valores. Ao invés de ser um L dividido por 2, vai ser um 16 ou um 18. Nesse caso aqui é 18 centímetros. Entendeu? Só vai substituir os valores lá e resolver a expressão. 4. Relação métricas em triângulo retângulo. Além do teorema de Pitágoras, há outras relações métricas no triângulo retângulo. Porém, antes de estudá-las, vamos ver alguns conceitos para entender melhor os termos que serão usados. Projeções ortogonais. Considera uma reta R e um ponto P externo a ela. Vamos traçar por P a reta S, perpendicular à reta R. No cruzamento das retas R e S, obtemos o ponto P', que é chamado de projeção ortogonal de P sobre R. O que ele está dizendo aqui? O que é uma projeção ortogonal? Ortogonalidade
é quando você tem um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho uma reta R, eu vou tracejar uma reta que vai passar pelo ponto P, por exemplo. Essa reta tem que passar por cima da reta R, porque assim você vai ter um ângulo de 90 graus, né? Que é o P'. Temos um P lá em cima. Isso quer dizer o quê? Que o valor de P está projetado em cima de P'. Nós vamos ter um valor de P correspondente a P'. Então, temos uma reta S que passa pelo ponto P, que é ortogonal à reta R, entendeu? Ela é perpendicular no caso, né? Perpendicular, formando um ângulo de 90 graus. Então, se ela é uma reta perpendicular e uma reta ortogonal, vai sempre formar um ângulo de 90 graus. A diferença entre uma reta perpendicular, que ela toca a outra R, a outra reta, ou seja, duas retas perpendiculares, ela forma um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que essas duas retas têm que se tocar. E onde elas se tocam, nesse caso aqui é o P', que é a projeção de P. Entendeu? Se eu quisesse fazer, professor, uma reta de 90 graus sem que as duas se tocassem aqui, dá. Ou seja, se a reta vermelha não tocasse na reta cinza, que é a reta R, ou seja, a reta S não tocar na reta R, mas formar um ângulo de 90 graus, ela seria uma reta ortogonal. Ou seja, teria ortogonalidade, né? Ortogonal forma um ângulo de 90 graus. Uma reta ortogonal, ou melhor, uma projeção ortogonal. Ela não toca, as retas não se tocam, mas formam um ângulo de 90 graus. Uma projeção perpendicular forma um ângulo de 90 graus, mas as duas retas têm que se tocar em algum lugar. Considerando agora a reta R e o segmento AB na figura abaixo. Projetando ortogonalmente as extremidades do segmento AB sobre R, obtemos os pontos A', B' e o segmento, que é a distância, né, entre A' e B' é chamado de projeção ortogonal de AB sobre R. Então temos outra reta aqui, né, R, que é a reta cinza, e temos, como ele disse aqui, que ele fez uma projeção ortogonal entre as extremidades do segmento AB. Então eu tenho uma reta, um segmento de distância AB, e eu vou tracejar uma reta perpendicular. Então essa linha tracejada, ela tem que passar pelo ponto A e vai passar por cima da reta R, né? Porque eu disse que essas duas retas que tem que se tocar. Então a reta tracejada vai se tocar em um ponto da reta R. Nesse ponto vai ser a projeção do ponto de cima, que no caso é A. E o mesmo para B. E vocês observam que nós temos aqui um trapézio, né? Aí nós temos um trapézio. Base menor e a base maior. E aqui é só utilizar a área do trapézio que vocês vão resolver. Aqui é só uma forma de mostrar as projeções ortogonais. Então nós temos aqui uma projeção ortogonal, onde ele projetou o ponto A sobre uma reta R. Ou seja, a imagem do ponto A está escrita em cima da reta R. É uma forma de relacionar. E aqui temos outros exemplos de retas ortogonais. Por exemplo, também podemos projetar ortogonalmente o ponto ou um segmento sobre um segmento. Vejamos, por exemplo. Ou seja, eu quero projetar um ponto sobre outro ponto. Como por exemplo aqui. C' é a projeção ortogonal do ponto C sobre o segmento de AB. Ou seja, ele pegou um ponto C e projetou esse ponto em cima de um segmento AB. O segmento é uma reta. Entendeu? Uma reta pode ser considerada um segmento. Então a distância de AB, que é a reta, é um segmento. E o ponto qualquer, C, está projetado em cima desse segmento. Mas eu posso, como o exemplo anterior, daqui de cima, o verde, eu posso projetar um segmento CD sobre outro segmento C', D'. Que no caso aqui, o segmento seria AB, né? Então, eu projetei o segmento CD sobre outro segmento AB. E esse segmento CD ficou projetado nessa reta AB como sendo C' e D'. Por isso aqui do lado.
C', D', que é o segmento, é a projeção ortogonal do segmento CD sobre o segmento AB. E eu posso projetar um segmento AC, a linha C', é a projeção ortogonal do segmento AC sobre o segmento AB. Então ele projetou um segmento sobre o segmento. São formas de fazer essas projeções. O que é projetar? É fazer algo em cima de outra coisa. Como um projetor, ele projeta a imagem em cima da parede plana. Então, vocês poderiam, por exemplo, a parede, se ela for com quadrada, então ele fica projetando os pixels das resoluções em cima dessa imagem, ou em cima dessa área, né, da parede. Projeção, o mesmo que utilizam em televisões e tudo, essas projeções. Que uma curiosidade aqui, para quem já ficou sabendo, uma curiosidade aqui para vocês, não sei se vocês já se perguntaram. Quando vocês enxergam uma coisa, vocês estão enxergando de cabeça para baixo. Isso a física explica, né? Que a imagem real que a gente está observando, tudo que a gente vê tá dentro da nossa cabeça, está de cabeça para baixo. Só que o nosso cérebro ele faz uma correção através da retina e tudo, que organiza a imagem para a gente. O mesmo acontece com os projetores, computadores, tudo isso, eles utilizam tudo de cabeça para baixo, as imagens. Só que tem sempre alguma coisa, um equipamento dentro do computador, televisão, projetor, celular, para que a gente consiga ver as coisas do jeito que são. Entendeu? Ou seja, a imagem de um celular, dentro do celular, ela está sendo projetada de cabeça para baixo, mas nosso cérebro visualiza normal. Entendeu? Esse é um negócio Isso é um princípio que vocês vão estudar muito primeiro, segundo, terceiro ano. Entendeu? Que é a formação de imagem. Relações métricas. Observe o triângulo ABC a seguir com a hipotenusa de medida A e catetos de medidas B e C. Considerando a altura H, a altura que no caso seria Azão e H, que no caso aqui a medida da altura relativa à hipotenusa, temos que BH, que é a distância a distância de B até H, que é um cateto do triângulo retângulo menor, é a mesma aplicação daquele triângulo retângulo lá em cima. Só vai dizer aqui quem é os catetos e quem é a altura, só vai dizer o que é. Ou seja, a altura aqui vai ser Azão, Hzão, o cateto menor vai ser BH, que é a medida que ele chamou de N, ou seja, ele diz que N é a distância de BH, Bzão, H. Bzão, Hzão é igual a N. E Hzão e Czão, ele é igual à medida M. Ou seja, a distância entre Bzão, ou melhor, a distância entre Hzão e Czão é igual a M. E a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa BC. É o mesmo princípio de projeção de um segmento sobre um segmento. Ele projetou o segmento AC sobre o segmento BC. Primeira relação. Considere o triângulo ABC ao lado, traçando a altura relativa à hipotenusa, obtemos alguns pares de triângulos semelhantes. Então, nós temos um triângulo formado por AB e Czão. E se eu cortar bem no meio, fazendo uma reta tracejando o vértice A, nós vamos ter dois triângulos semelhantes. Um formado por A, B e H, e outro formado por A, H e C. Isso é a aplicação daquele capítulo sobre figuras semelhantes de triângulos. E nós temos aqui a altura H1, que é de um triângulo, e a altura H2 de outro triângulo. E aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a gente pode encontrar os lados. Comparando os triângulos ABC e HBA, temos que o ângulo A é aproximadamente igual ao ângulo A1, ângulos retos. Ou seja, o ângulo A lá em cima, ele é igual ao ângulo de baixo, né? O ângulo H1. Os dois têm 90 graus. Mas como sabemos que a soma dos triângulos retângulos tem que ser igual a 180 graus,
entendeu? Então a gente considerando só o triângulo real, nesse caso, e o triângulo, o ângulo formado por o ângulo dividido, né, com a reta vermelha está tracejando em cima de A, ela é para dividir o ângulo reto A em 2 de 45, né? Aí o único ângulo reto seria H1 e a soma seria 80 graus, 180 graus para ambos os lados. E aqui é só dizendo que o ângulo C é igual ao ângulo C, ângulo comum. Aqui temos o ângulo C de um é ser igual ao ângulo C do outro. Ou seja, o ângulo C do triângulo real verde vai ser igual ao ângulo do triângulo retângulo tracejado pela linha vermelha. Essas propriedades aqui são a desigualdade, ângulos comuns. Logo pelo caso AA, os triângulos ABC e HBA são semelhantes, portanto os lados desses triângulos são proporcionais. Então podemos escrever a proporção A dividido por C é igual a C dividido por N, ou seja, C ao quadrado é igual a N ao quadrado. Não vou focar muito aqui porque esse é assunto do capítulo anterior que eu já expliquei, né? Se tiverem com dúvida, dá uma olhada lá. Essa só fez aqui uma relação de proporção. Isso quer dizer, se eu dividir A por C, é a mesma coisa que eu dividir C por N. Vai dar a mesma resposta. E se eu isolar o C, eu sei que C ao quadrado é igual a N. É só uma explicação. Comparando os triângulos ABC e o triângulo HAC, que são os dois triângulos, um tracejado e o outro não, temos que o ângulo A vai ser igual ao ângulo 2, ou a altura 2, Hzão, é o mesmo princípio do outro. O mesmo que eu expliquei aqui do tópico 1, aí se aplicar para o tópico 2. Só que são dois triângulos diferentes, mas é o mesmo princípio. E a segunda relação, comparando os triângulos ABH e CH, temos que a altura 1 de um vai ser igual à altura do outro, né? Se eu dividir o triângulo em dois, mas os dois vão ter a mesma altura. Então, H1 de um triângulo tracejado pequeno vai ser igual à altura do outro, do real. Então, esses dois triângulos retângulos, eles vão ter a mesma altura e os mesmos ângulos retos, de 90 graus. E o ângulo A1 vai ser igual ao ângulo C. Ambos têm complemento ao ângulo B, ou seja, é o mesmo do outro princípio, só ficou do mesmo lado. E temos a mesma relação de proporção entre H e M, que são as distâncias, né? H é a distância de Hzão até Czão, e M, que no caso é M, e o H', o Hzinho pequeno, né? Hzinho pequeno vai ser igual a distância de H2 maior até A. Ou seja, isolando o H, igual eu expliquei lá, que isola o valor que eu quero encontrar, vai ser igual a multiplicação de MN. Porque H vezes H é H ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a MN. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então ficou óbvio que, né, que se eu levar ao quadrado da altura relativa, vai ser igual ao produto das medidas das projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Que é as projeções lá que eu expliquei, de ortogonalidade. E temos aqui a terceira relação. Comparando os triângulos ABC e HAC, temos que o ângulo A vai ser igual ao ângulo 2 reto, que vai ser o H2. Tudo isso eu estou falando aqui, vocês vão observando no triângulo, que não dá pra... não tem onde dar aula, né? Então, tem que ser assim. Estou utilizando o livro, mas dá para vocês acompanharem aí no livro. Eu estou falando, vocês vão olhando para a imagem. Tudo que eu estou falando aqui está na imagem. Ou seja, o ângulo A é igual à altura 2, que é Hzão. Ou seja, tá vendo? O ângulo reto A, se você ver, tá azulzinho. E lá embaixo temos dois ângulos azulzinhos, o A1 e o A2. Só que nesse caso ele está considerando o triângulo do lado 2, do H2. E a segunda relação, que é a mesma da terceira, é aplicado ao H1. Isso aqui é aplicado ao H2. Então observa que o ângulo C do triângulo original vai ser igual ao ângulo C do triângulo formado por A, H2 e C. O ponto C vai ser sempre o ponto C. Então ele tem o mesmo ângulo comum. Logo pelo caso A, que já falei, da semelhança aplicada a triângulos, no capítulo 5, tá
diz o seguinte, que é só fazer a relação de proporção, que A dividido por B vai ser igual a C dividido por H. E mais uma vez explicando, A é nada mais do que o tamanho dos lados, que se vocês olharem no triângulo, ele está dando quem é A, quem é B, quem é C e quem é H. O produto das medidas dos catetos, ou seja, se eu multiplicar dois catetos, já expliquei o que é um cateto, é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Ou seja, se eu multiplicar dois catetos, ele vai ter que dar resposta igual à hipotenusa vezes a altura relativa. Se eu multiplicar a altura vezes a hipotenusa, vai dar igual a pegar um cateto e multiplicar pelo outro, e vice-versa.